Gravação. Beleza, boa tarde a todo mundo. Presente no chat aí. As pessoas estão entrando. Já fixei aí no chat aí o link do nosso notebook de hoje. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dito, queria mostrar como está o calendário, onde que nós estamos atualmente, né? Esse aqui é o nosso calendário. Já passamos 10 aulas, né? Contando com a aula de ano passado do Jardel, onde que a gente começou a nossa segunda parte. Que está começando agora. Vamos começar a mexer um pouco de algumas técnicas de machine learning, né? Hoje a gente vai ver duas técnicas. Eu pensei em passar uma terceira que é vizinhos próximos, mas acredito que devido ao tempo acho que não iria conseguir, então vou me restringir somente à regressão linear e regressão logística. Então hoje é a nossa aula 11, estamos aqui. Ainda temos mais algumas aulas, né, onde que eu e o professor Wahid vamos dar. Vamos ter uma aula só de SQL que eu convidei um amigo meu que atualmente está como analista sênior de dados na Natura. Então, vai trazer uma vivência aí bastante completa também em relação a SQL, Python e a dentro do mercado financeiro, né, apresentando casos reais. É, E, bom, iniciando a nossa aula de hoje, depois eu vou fazer esse, vou mandar para vocês o link pelo Google Calendário mesmo, pelo Google, tem que ser do Google, esqueci qual que é o nome, para todo mundo ter acesso, para ficar mais fácil, né? Então, é, iniciando a nossa aula de hoje, como eu disse, se vocês conseguirem já entrar no link, tem um joinha no chat aí, tem um ok. Deixa eu o chat aqui. Se conseguirem entrar no link, não sei se está como compartilhar para todos. Vou revisar aqui. Link, copiar link. Fixar isso agora. Bom, como eu disse, né, hoje a aula será. Vamos começar nesse mundo de machine learning, né, que isso já é voltado para a segunda parte do nosso curso. Hoje eu vou, por mais que tenha classificação de KNN, né, que é vizinhos próximos ali, mas hoje só vamos nos restringir à regressão linear e regressão logística. É, tudo que eu vou estar falando hoje, né, quase tudo pelo menos, eu fiz uma documentação, então tem o link aqui da documentação. Então, depois, se vocês quiserem entrar, podem ler com mais calma toda a teoria. Tem algumas outras abordagens, alguns outros datasets também sendo empregados lá dentro nesse documento. Então, tem mais gráficos, tem mais formas visuais e de uma forma mais profunda do que vamos tratar hoje, né? Mas, para início de conversa, né? O que seria machine learning, né? O, a machine learning nada mais é do que uma forma que a máquina ela aprende, né? São formas de como a máquina, que eu digo o computador, enfim, ela aprende as coisas, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com como, por exemplo, um bebê, ele aprende, por exemplo, a andar. Ele experimenta as coisas ao seu redor, ele experimenta como sentar primeiro, depois ele experimenta como se manter firme, ele começa a engatear, depois ele começa a se apoiar, começa a tentar dar os primeiros passos até que a criança começa a correr. E com a máquina não é nada diferente, né? Então, ela, uma forma de ela aprender é justamente ela experimentando as coisas ao seu redor e tendo-se grande machine learning, nós começamos com o mais básico, que é aprendizagem de máquina, onde dividimos com aprendizagem tanto supervisionada quanto não supervisionada. Hoje vamos tratar de aprendizagem supervisionada. E o que que é a aprendizagem supervisionada? A aprendizagem supervisionada é aquilo que nós fornecemos tanto os dados, é, vamos tratar como filtro, né, como entradas para a nossa máquina, como o resultado final. E através desse resultado final,
a máquina, através de algumas métricas de erro, podemos constatar de algumas nomenclaturas ao longo do curso, mas basicamente é uma análise do erro, né, em relação do que ela previu e do dados reais, né, por esse supervisionado, ela vai ajustando o seu treinamento, né? Então, vamos dizer, se você, vou pegar um exemplo aqui de didático, por exemplo, de estar num laboratório de física e está fazendo um experimento de lançamento linear, né? Um lançamento de, por exemplo, uma esfera. A gente quer ver como que se comporta, né? Como que a máquina pode estar se comportando. Ela está aprendendo, se ela está aprendendo ou não. A gente sabe, por exemplo, que no lançamento linear, no lançamento oblíquo, ela segue uma fórmula, né? Então já se espera como que vai ser um resultado desse lançamento através da fórmula. Só que no mundo real, nem sempre, por N interações com o ambiente, os resultados não vão ser precisos, né? Então, vamos dizer, se eu estou lançando uma esfera que eu espero que ela tenha uma distância que ela alcance de 1 metro pela fórmula e ela alcançou 50 centímetros, por exemplo, e essa diferença entre o real, né? Porque esses 50 centímetros esperado que seria 1 metro, na máquina ela vai interpretar isso como um certo parâmetro e ela vai ajustar essa diferença para poder fazer o seu treinamento e chegar cada vez mais perto do que é do real com o que é previsto, né? E, bom, nem sempre a gente vai conseguir um treinamento onde vai ter um erro zero, né? É basicamente quase impossível, porque quando a gente lida com dados, é, os dados nem sempre vão ser precisos, nem sempre vão ser suficientes, de repente, para a gente treinar. E também, às vezes, nem sempre o algoritmo que está utilizando para fazer esse treinamento ele vai ser o ideal para a gente fazer esse treinamento. E, bom, basicamente isso é um treinamento supervisionado e é o que vamos tratar nessa parte do curso, né? E também tem outras partes de aprendizagens como o Deep Learning e redes neurais, né? A gente não vai, infelizmente, essas partes a gente não vai abordar no curso porque são outras abordagens e são abordagens mais pesadas, por assim dizer. Mas aí, como o professor já disse, né? No próximo período teremos um curso de Deep Learning, então já estendo o convite para vocês, que é uma parte muito interessante também, e é onde que a gente vai começar a entrar nesses mundos de por exemplo, com conceitos que, por exemplo, que se chegaram ao chatbot do ChatGPT e alguns outros tipos de treinamentos muito interessantes. Mas, se tratando da aula de hoje, né, então, como eu já disse, regressão linear. E o que que seria uma regressão linear? Então, vocês, espero que... Nem o Jair, fazendo um favor no chat aí, se conseguirem entrar no notebook, fazendo um favor. Para estar todo mundo na mesma página. Beleza, deixa uma confirmação, então vamos continuar. Então, abrindo aqui na regressão linear, né? Então, o que que seria a regressão linear, né? A regressão linear, ela vem lá da metodologia, da base, né, da estatística. Antigamente, né, basicamente estatística, só que antigamente, quando os cientistas de dados, né, eles iam tentar com regressão linear, eles não tinham uma coisa chamada base de dados, né? A base de dados, os dados eram muito limitados, né? E com o boom da internet, principalmente ali dos anos 2000, e com essa questão desse aumento desses dados fornecidos e disponíveis para se trabalhar, foram se trabalhando maneiras que a gente pudesse fazer aplicar essas metodologias estatísticas também como uma forma de aprendizagem para as máquinas, né? Então, um desses métodos, né, é a regressão linear, que a gente vai tratar agora. E a regressão linear nada mais é que uma equação da reta, por assim dizer. Se vocês lembraram lá das aulas de ensino médio de vocês, aquele ax mais b, né? Então, isso é uma equação da reta. E vamos tratar aqui no treinamento, a máquina ela vai estar treinando, né, com entradas que a gente vai chamar de filters, né, ou entradas propriamente ditas, que são dados que a máquina ela vai olhar esses dados
e ela vai buscar a melhor correlação desses dados de uma forma que apresente, que nos mostre o melhor resultado, né? Então, se a gente fosse, por exemplo, fosse pegar naquele velho gráfico de uma reta, marcação da reta, né? Vamos dizer, a gente tem os dados todos em X e a máquina vai aprender a melhor forma com esse X, né, da equação para obter esses Y e com isso vai formar uma reta propriamente dita. E como que vamos, de forma matemática, vamos tratar essas equações, né? Então, a equação que rege a regressão linear, ela é essa aqui, né? Y é igual a beta zero mais beta um x mais epsilon. Essa é uma nomenclatura, se vocês forem pesquisar, podem ver ax mais b, ou alfa, alfa x mais alfa, então vai depender da literatura que vocês estão lidando, né? Mas basicamente essa regra ela não muda, ela sempre vai ser essa cara aqui. Y é igual a B0 mais B1, beta zero mais beta um x. E como a gente pode ler essas variáveis, né? O y sempre vai ser uma variável dependente, ou seja, ela vai ser o nosso valor alvo, ou valor previsto. Então, o y ele vai ser de acordo com as interações dos dados x, que são nossas entradas, ele vai gerar um resultado y. E pode ser um valor pode ser uma entrada ou várias entradas. Isso vai depender do nosso tipo de problema. Aqui na nossa base de dados a gente vai trabalhar com várias entradas, né? A gente vai estar trabalhando com um dataset de consumo de combustível de um veículo, e com esse consumo a gente depende de vários fatores, né? Que são vários features que nos respondem o nosso consumo. E o que seria esse beta zero e esse beta um? O beta zero ele é o coeficiente linear da nossa equação. E aí a gente vai estar voltando lá realmente nas aulas de matemática lá do ensino médio, ensino fundamental. Então, o que é o coeficiente linear? Nada mais é que o valor esperado de y quando o x é zero. Assim, bem, basicamente é isso. Ou seja, é onde que o valor que o gráfico ele toca no eixo y quando o x é zero. Então, quando esse termo aqui, x é zero, logicamente esse termo todo aqui vai ser zero. Então, acaba que a variável dependente ela vai ser igual a esse coeficiente linear, beleza? E o que é esse beta um aqui? Ele é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é uma mudança média, né, em y para cada valor que eu estiver aumentando em x. Então, e ele é o que rege aquela angulação da nossa reta, né? Graficamente falando, ele é o que rege para quando se a reta vai ser mais inclinada para cima, mais inclinada para baixo, ou se ela vai ser totalmente para baixo, totalmente para cima. E as relações que a gente pode ver de acordo com o número desse coeficiente angular são essas daqui. Só temos três casos possíveis, né? Então, se temos um B1 nosso coeficiente angular maior que zero, nossa relação sempre vai ser positiva, né? Então, nossa equação da reta, graficamente, ela sempre vai crescer, vai ser crescente. Já se o valor do coeficiente angular for abaixo de zero ou negativa, então essa relação ela sempre vai ser negativa, né? Então você vai ver um gráfico, aquele tipo de gráfico que você vê com a reta descendo, né? E se o coeficiente angular é igual a zero, né? Então não tem nenhum tipo de relação linear e só temos um valor esperado com um coeficiente linear. Esse epsilon aqui, ele não necessariamente pode ser utilizado, não são todas as literaturas que abordam ele, mas caso vocês estejam estudando outras formas, às vezes podem ver que ele pode ser tratado como um erro aleatório, né? Ele é só uma variação de y aplicada por x, né? Então, é como se fosse uma distribuição normal, ou uma média zero, uma variância dentro dessa equação, mas ela não necessariamente vai ser, não é fundamental para a nossa equação da reta, né? E com uma forma didática, né? Esse site aqui é uma forma de vermos graficamente essa relação que a gente acabou de aplicar, né? De dizer. Então, deixa eu terminar de carregar aqui.
Isso aqui basicamente é a nossa equação da reta, né? Então, a gente vai ter dados no eixo X, aqui são dados quaisquer, valores com valores quaisquer, que a cada ponto em X, ele tem uma representatividade em Y. Então, por isso que Y é chamada de variável dependente. Então, ela depende desses valores de X. E aqui são pontos, né? Esses pontos que estão presentes aqui. Depois a gente vai, quando a gente entrar na parte de erros, vou voltar aqui, vocês vão entender melhor. Mas a questão da regressão linear é justamente com, deixa eu zerar aqui, com a cada nosso quantidade de pontos qualquer x e y que a gente tem no nosso banco de dados, por exemplo, eu tenho esses pontos aqui, né, e cada ponto aqui é um valor atribuído em x, que é um xi, que representa também um valor y. Então, isso aqui é como se fosse, se a gente colocar, por exemplo, aqui no 6, né, se a gente lembrar aqui, é 6 em x e 10 em y. Então, a cada ponto que eu atribuir aqui, a regressão linear, ela vai achar a melhor equação que representa de uma forma que eu tenho, de uma forma, entre aspas, teórica, a melhor relação de todos esses pontos que eu tenho. Então, eu tenho todos esses pontos dispersos da minha base de dados, né? Como falei, base de dados nem sempre vão ser precisas, no mundo real seria algo preciso, mas nem sempre vai ser. Então, de acordo com todos os meus dados que eu tenho na minha base de dados, né, eu vou achar a melhor reta que representa essa relação de todos os dados presentes. E com isso, você vai ser capaz de prever novos resultados de acordo com dados que a gente não tem, não tem na nossa base de dados. Então, vamos dizer, isso aqui é minha base de dados atuais, né, minha base de dados atual, né, com esses pontos, e eu gerei um treinamento, eu gerei uma regressão linear e gerei um modelo dessa regressão linear, que está representado por essa reta. E com isso, essa reta aqui ela vai ter componentes beta zero, né, e beta um. E com isso, se eu atribuir qualquer novos dados, lógico, que respeitam todos os dados originais, né, os mesmos parâmetros, eu vou ser capaz de prever valores futuros. Então, por exemplo, qual que é a aplicação disso dentro do ciência de dados? Então, às vezes está tratando de dados e você precisa, por exemplo, predizer preço de casas num certo bairro, ou você precisa predizer consumo, que nem base de dados como você trabalhar hoje. Você precisa prever consumo de um certo modelo novo que você está tendo dentro da sua empresa. Então, dessa forma, se utiliza a regressão linear com essa finalidade. Bom, e como que a gente pode também fazer uns certos ajustes com essa previsão? Então, a primeira forma de a gente analisar a eficiência do nosso modelo, né? Daqui já é uma parte mais matemática, ela não, por enquanto a gente não vou meter muito a isso, mas ela tá, como eu já falei, toda a base teórica está aqui presente no documento, então vocês podem ler com mais calma, que lá está explicado de uma forma mais profunda. Mas o primeiro método é o mínimos quadrado, né? O MMQ. E o que que é o MMQ basicamente? O MMQ, ele é como se fosse, entre aspas, a nossa função de erro. Então, ele é uma forma de nós vermos, matematicamente, numericamente, o quanto que, em relação à nossa reta, o quanto que esses pontos estão dispersos, sabe? Quanto que essa linearidade ela tá boa ou não. Por exemplo, vamos ver se eu tá aqui de novo. Se eu tenho uma reta que. Se eu tenho pontos que gerem uma reta desse tipo, aqui, por exemplo, se a gente observar essa linha vermelha é basicamente nosso MMQ. E o que que isso está querendo dizer graficamente, né? E numericamente também falando? Isso quer dizer, esse MMQ, ele mostra o quão, é, vamos dizer, o quão perto do real, do quão perto do previsto nossos dados, nosso modelo está nos respondendo. Ou seja, para cada resposta que tem aqui, para cada ponto aqui, o quanto esses pontos estão perto do que seria o ideal.
E lembrando que o ideal é a nossa reta que a gente vai treinar, né? Que a gente vai ter como resposta. Então, após o treinamento, a gente obteve essa reta. E em relação aos nossos dados reais, nossos dados que a gente tem no nosso dataset, essa relação aqui, quanto mais longe ela tiver da nossa reta, maior vai ser o nosso CMMQ, ou seja, ela vai gerando erros grandes. E quanto mais perto tá aqui, mais fiel à realidade esse modelo foi treinado. Então, de acordo com que vocês forem treinando, de acordo com que vocês forem trabalhando em cima disso, até mesmo nos projetos, né? Isso aqui já é a base do projeto, do segundo trabalho que vocês vão apresentar. Então, sempre leve em consideração essa questão. Quando maior for esse MMQ, esse resultado, né? Então, menos preciso está sendo o seu modelo. E quanto menor for esse MMQ, né? Porque mais preciso está sendo esse modelo em relação aos dados. E como que isso matematicamente é visto, né? Nada mais é do que eu pegar esse, esse y e aqui são os valores observados, né? Então, quando eu vou pegar um somatório com todos os meus dados, a gente não vai precisar calcular isso, o próprio código, a própria biblioteca de treinamento já faz isso pra gente, mas matematicamente é assim. É um somatório, a gente pegando todos os dados observados, menos nosso modelo previsto ao quadrado. Então, isso vai gerando justamente essa questão aqui e vai nos dizendo o quão errado está nosso modelo, beleza? E como a gente pode avaliar também, outras formas de avaliar a nossa precisão do nosso modelo. Um fator muito importante também. É, quando a cada interação do nosso treinamento do modelo, ele, de uma forma bem ilustrativa, ele sempre vai fazer algo do tipo seguinte. Ele vai pegar um par de entradas e vai tentar aprender, né? Então ele aprendeu e gerou uma equação da reta. E ele vai avaliar, em relação a essa equação da reta, na primeira passada com apenas uma linha de dados, é esse erro aqui. A partir do momento que ele pegou esse erro aqui, vamos dizer, o erro aqui é 0,02. Ele vai utilizar isso como parâmetro para uma nova rodada de treinamento. Ele vai utilizar isso. Pô, eu fiz a primeira linha de treinamento e eu tive um erro de 0,02. E com esse erro de 0,02, ele vai fazer um ajuste na próxima linha de treinamento para ele tentar sempre diminuir esse treinamento. Então, por isso que quando você tem, por exemplo, erros muito grandes, saiba que alguma coisa está errada, ou provavelmente os seus dados não têm uma certa linearidade, ou algo do tipo. Mas ele sempre vai utilizar isso como um parâmetro para poder ter um melhor treinamento. Então, vamos dizer, se eu tenho um treinamento com 20 interações, então na primeira interação ele vai fazer uma certa predição, ele vai ter um valor observado, ele vai ver essa medida de erro, e vai utilizar essa medida de erro para poder fazer a segunda iteração. E assim vai até o final das 20 iterações, por exemplo. Então é mais ou menos dessa forma ilustrativa que o nosso treinamento ocorre dentro de regressão linear e todos os treinamentos que vamos ver daqui em diante, né? Isso desde machine learning até redes neurais. É sempre o computador, a máquina, ela sempre tenta buscar esse menor erro possível e esse erro que a cada interação ela sempre usa como parâmetro para um novo treinamento e assim sucessivamente. E, bom, né, e como avaliamos essa regressão linear, né, o modelo de regressão linear? Como eu já disse, né, temos coeficiente de determinação e a raiz do erro quadrático médico, né, ou RMSE. E o que são esses dois parâmetros, né? O coeficiente de determinação, o r ao quadrado, ele mede a proporção de variância da variável dependente que é explicada pelo modelo, né? Então, a sua escala ela varia de 0 a 1. Então, se a gente tem um r ao quadrado igual a zero, o modelo não explica nenhuma variância dos dados em torno da média. Ou seja, se eu tenho uma média dos dados, né, aquela certa tendência dos dados, ele
não consegue achar nenhuma relação em torno daquela média, né? Ou seja, você não vai ter algo muito preciso. Você tem um R quadrado próximo a um, ele mostra que temos as melhores relações dentro do nosso modelo. Voltando lá para o nosso gráfico interativo. É justamente isso daqui. Vamos exaltar de novo aqui. Se eu tenho dados muito dispersos, como estou fazendo aqui agora, percebe que o R ao quadrado ele é 0,03. Ou seja, em torno do que é esperado que a nossa equação linear, nossa reta, nossos dados estão muito dispersos, então acaba que não tem muita certa correlação, por assim dizer, desses dados. Só que se pegarmos agora pontos bem próximos à reta, aqui, percebe que o r ao quadrado já foi um número bastante próximo a 1, né? Então, agora tem o 0,71. Então, isso mostra que os nossos dados, né, eles não fogem da média. Essa média que a gente chama aqui é justamente a nossa equação da reta, no fim das contas. Então, isso aqui é uma forma de nós vermos o quão próximo esses dados, como eu já falei anteriormente, o quão próximo esses dados estão da realidade. Está seguindo um certo padrão, por assim dizer. Beleza? E a fórmula do r ao quadrado, matematicamente falando, né, é 1. É por isso que varia de 0 a 1, menos SSRes aqui, que é a soma dos quadrados dos resíduos, né, são os erros que a gente tem, sobre os erros totais, né? Então, isso aqui é uma forma de porcentagem, onde que a gente vai ter como se fosse a eficiência do nosso modelo, dos nossos dados. Então, por exemplo, aqui tem uma interpretação básica, né? Então, por exemplo, você tem um R ao quadrado de 0,7, indica que 70% da variabilidade alvo é explicado pelo modelo, ou seja, o modelo que foi treinado, então ele é capaz de ter uma certa 70% de eficácia para ter uma melhor correlação dentro daqueles dados, né? A gente precisa tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, um R ao quadrado alto, né, próximo a um, ele não necessariamente implica uma certa causalidade e que o modelo seja correto. Então, por isso que precisamos utilizar outros parâmetros também para poder fazer esse tipo de avaliação. Então, e em modelos múltiplos, né, onde que tem várias entradas, por isso que são modelos múltiplos, o R quadrado ele pode inflar, né? Ele pode crescer muito de uma forma artificialmente, né? Com a adição de várias entradas, várias filters, né? E pode acontecer um sobreajuste. Esse sobreajuste vai ser tratado melhor numa outra aula, mas basicamente é como se eu tenho vários dados e essa quantidade de dados, né, essa quantidade de entradas, elas são muito grandes e que acaba gerando certas falsas previsões, falsas regressões, ou seja, não indica, são dados que não tem necessidade de ser entradas, não explicam necessariamente, não impactam necessariamente a nossa previsão, mas se a gente utilizar eles acabam impactando de uma certa forma negativa na nossa previsão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também quando a gente for tratar com previsões. E então uma solução para a gente evitar isso tudo, né, é a gente utilizar um R ao quadrado ajustado, né, que ele penaliza as variáveis não significativas, como eu falei. E o que que seria essa raiz do erro quadrático, né, médio, que é o RMSE? Ele quantifica a magnitude média dos erros do modelo na mesma unidade da variável dependente. Ou seja, quando melhor o ajuste. É, como a gente tem, esse aqui é a fórmula aqui, né? Então a gente tem uma raiz quadrada, um somatório de todos os termos, né? Com um valor previsto, o valor observado menos o valor previsto. Isso ao quadrado. E esse ao quadrado, a gente leva esse somatório ao quadrado, ele valoriza quando os erros são muito pequenos, eles se mantêm pequenos, o que é algo bom. Só que quando temos erros grandes, né? Essa diferença do valor observado menos valor previsto aqui dentro, se a gente tem um erro muito grande, quando a gente eleva ao quadrado, ele fica maior ainda. Por exemplo, se a gente tem 1 ao quadrado, ele não tem 1 ao quadrado. Se a gente tem 2 ao quadrado, ele é 4. Mas a gente tem um erro de 10, essa diferença aqui do valor observado menos valor previsto de 10, ao quadrado vai ser 100. Então isso aí evidencia que temos erros muito grandes dentro da nossa previsão, beleza?
N, sempre que a gente está tratando de N, é sempre o número de iterações, de observações, e esse número de observações a gente pode interpretar como o número total de linhas que a gente tem na nossa base de dados, por exemplo, né, ou o número de colunas, o número de entradas, mas basicamente é o número de linhas que a gente tem no nosso entrada. Então, se a gente tem aqui depois eu vou falar, mostrar, mas a gente, por exemplo, tem um dataset com 1.000 linhas, então esse N é igual a 1.000, beleza? E quais são as características desse RMC, por exemplo? Um RMC de 50.000 em preços de imóveis, por exemplo, se a gente estiver trabalhando no documento, ele mostra uma regressão através de previsão de casos através de certos uma base de dados, né? Então, ele quer prever dados, um preço de uma certa casa com certas características. Então, se a gente tem um RMC de 50.000, né, em preço de imóveis, indica que o erro médio é de 50.000 reais. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo para prever valores de casa e ele tem um erro de 50.000, então às vezes uma casa que era para ser 100.000 e ele previu meu modelo vai estar me mostrando que o valor é 150.000 ou 50.000, mas não é 100.000. Então, por isso que esses valores, esses erros muito grandes são evidenciados dessa forma e é o que nós mais devemos tomar cuidado e prestar mais atenção. E também é o que mais dá um feedback melhor sobre a eficácia desse nosso modelo, né? Então, e comparando o R ao quadrado o RMC, né? Então, o R ao quadrado ele mede essa explicabilidade do modelo, né? Então, a qualidade do ajuste, como eu falei, o quanto que nossos dados estão em relação à nossa reta. E o RMCE, ele mede a precisão da nossa previsão, né? Então, ele é o erro absoluto, beleza? E bom, agora vamos, propriamente dito, vamos treinar um modelo de regressão linear. Vocês vão ver que é bem, bem simples a aplicação de tanto de regressão linear quanto de regressão logística. É, E quando a gente vai utilizar regressão linear para fazer um treinamento? A gente vai utilizar regressão linear principalmente quando a gente quer prever um certo parâmetro y, né, a nossa variável dependente, e nós temos vários tipos de entradas, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui com regressão linear, a gente prevê o consumo de um carro de gasolina, né, o consumo de gasolina dele. Então, quais são os parâmetros que a gente vai estar utilizando, por exemplo, aqui nesse dataset? Vai estar utilizando o cilindro, número de cilindros de motor, a gente vai estar utilizando o deslocamento do motor em polegadas cúbicas, potência, o peso do carro e alguns outros parâmetros. E esses vários tipos de entradas ou vários tipos de filters, ele vai estar respondendo um parâmetro só, que é a nossa variável independente, ou y. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, de situação, ele vai estar utilizando a regressão linear. Depois da regressão logística, eu vou explicar melhor quando vamos estar utilizando a regressão logística. Mas basicamente sempre tem isso em mente. Então, quando você tem vários tipos de entradas e eu quero ter uma resposta só, eu vou utilizar a regressão linear. Bom, como eu já citei, né, vai estar utilizando o dataset onde vamos tentar prever esse consumo de galão por litro, né, que é esse MPG aqui, que é milhões por galão. E nosso dataset ele tem 9 variáveis, né? MPG, o número de cilindros do carro, tem um deslocamento do motor em polegadas cúbicas, tem a potência do carro em HP, esse horsepower. Temos o peso do carro em libras, temos a aceleração, que é o tempo em segundos para acelerar de 0 a 60 milhas por hora. Temos o ano do que esse carro foi fabricado, a origem dele, são 3 regiões, né, que ou ele pode ser americano, europeu ou asiático, e o car name, que é o nome do carro. Então, esse é o nosso dataset, né? Então, vamos estar já básico, que a gente já vimos, né? Vamos estar trabalhando agora, importando as bibliotecas que a gente vai estar utilizando. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar NumPy e Pandas. A gente vai utilizar Matplotlib e o Seaborn para fazer visualizações gráficas. E esse Scikit-learn aqui, ele é o que vamos utilizar para fazer o nosso treinamento. Então, vou falar melhor deles mais para frente. Deixa eu fazer a limpeza das saídas aqui. Limpar todas as saídas. Só para eu não tomar spoiler aqui. Então, vamos exportar nossa biblioteca, né? Já importou aqui. E como eu falei, né? Como a gente faz esse. Qual biblioteca a gente utiliza para fazer esse treinamento de regressão?
Basicamente, tem algumas outras bibliotecas também, mas a principal que vamos trabalhar, né? E o que eu recomendo você utilizar, que ela é muito fácil, é o Scikit-learn. Então, ele é uma biblioteca para machine learning, para Python, né? E ela é muito utilizada para regressão tanto logística quanto linear. Ela também é muito utilizada para fazer agrupamentos de dados e redução de dimensionalidade. E, bom, por isso, e as três essas bibliotecas dentro dessa scikit-learn, a gente vai utilizar são essas daqui. A gente vai utilizar o Train Test Split, que é o que a gente vai utilizar para fazer a separação do nosso dataset em treino e teste. Vou utilizar essa daqui, que é a biblioteca para regressão linear, né? Que é o SM. E vai utilizar uma variação de performance, que vai ser o RA quadrado e o RMSE da própria biblioteca, que a gente vai estar importando aqui também, beleza? Bom, o nosso dataset vai carregar aqui. Ele é no GitHub, então já tenho o código dele aqui para poder extrair o dataset. Então vamos estar rodando ele aqui. E esse aqui é o nosso dataset, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, o consumo de galões que eu tenho atualmente, cada linha, né? Eu tenho o número de cilindros, eu tenho como que se diz? Displacement, tem deslocamento, eu tenho potência, eu tenho peso, eu tenho aceleração, eu tenho o ano do modelo, tenho a origem, e eu tenho o nome do carro. E aí, só voltando um pouquinho lá no que eu falei na teoria, em relação a treinamento supervisionado e não supervisionado. O supervisionado é justamente essa cara aqui. São esse tipo de dados que a gente vai trabalhar. A gente tem já a resposta do que a gente quer achar nosso modelo, né? O nosso Y, que no caso que a gente quer achar consumo de galões por litro, por milha. Já tem as respostas aqui. Então, só que a gente vai utilizar todas essas outras colunas aqui com parâmetros, como entradas, como features. Vou bater bastante dessa forma. A gente vai utilizar todas essas outras informações aqui, no nosso dataset, para poder chegar na previsão mais próxima daqui. Então, por exemplo, na hora que a gente for treinar, ele vai passar nessa linha zero aqui. Então, ele vai olhar essa entrada. Ah, tem 8 cilindros, eu tenho um deslocamento igual a 307, eu tenho uma potência de 130, eu tenho um peso de 3.504, tenho uma aceleração igual a 12, tem o modelo do carro é dos anos 70, ele tem uma origem dos Estados Unidos. Vamos por enquanto ignorar o nome do carro, porque ela é irrelevante para o nosso treinamento. Então, eu tenho essas informações aqui inicialmente, né? E aí, o nosso treinamento ele vai olhar isso aqui, ele vai tentar achar a melhor correlação desses dados e vai chegar a uma resposta. Vamos dizer que ele chegou numa resposta 17, por exemplo. Bom, 17 é o que ele foi observado, né? É o que ele previu. E aí ele vai comparar, por isso que é supervisionado, ele vai comparar com o que eu tenho aqui no meu dataset já, que no caso é 18, e essa diferença ele vai utilizar como parâmetro para ajustar a próxima linha de treinamento. Então, pô, ele viu que o erro foi de 1 em relação ao valor observado com o valor real. E aí, quando ele vai passar para a linha 1 aqui, né, para a nossa segunda linha, ele vai utilizar essa diferença que ele aprendeu, que ele vai armazenar essa informação de erro, e vai utilizar como base para poder achar uma melhor correlação da segunda linha. Então ele vai utilizar, analisar todos esses dados aqui da segunda linha, pô, eu tive essa treinamento aqui, eu observei esses dados agora. Em relação à linha anterior, eu tive esse erro. Então eu vou usar isso daqui para ajustar esse próximo treinamento para chegar a uma melhor relação. Eu achei agora a relação igual a 14,5. Agora já tem uma relação de uma diferença de 0,5 aqui. Opa, então vou utilizar mais uma vez esse erro, vou passar para a terceira linha e assim vai passando por todas as linhas, beleza? É tipo quando uma rede neural vai mudando os pesos do parâmetro. Exatamente, é o mesmo princípio. Esse conceito de erro para treinamento, ele se estende todo esse campo de machine learning, de deep learning e tudo mais. Beleza, Danilo? É o mesmo conceito, a mesma ideia, desculpa. E bom, vamos agora dar uma olhadinha em como é a nossa dataset, né? Então, vamos ver o shape, né? A quantidade de linhas que a gente tem no nosso dataset.
Então, o nosso dataset ele tem 398 linhas, né, e tem uns 9 colunas. E essa base de dados, como falei, né, 398 linhas e 9 colunas. Vamos dar uma olhada, um resumo estatístico dos nossos dados, né? Isso aqui tudo que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Isso aqui não é novidade pra gente. Então, por exemplo, podemos ver que todas as linhas elas têm 398, então tá ok, então não tem nenhuma linha faltante, a menos ou a mais. Temos uma média, por exemplo, de dados por exemplo, de consumo de 23,51. Por exemplo, temos uma média de cilindro de 5,4, temos uma média de peso dos nossos carros de 2.970, né? Temos um desvio padrão, por exemplo, aqui. Temos o menor valor de consumo. O que que é? Nosso menor consumo é 9. Nosso consumo máximo é 46 galões por milha. É por milha, né, que tá a distância. Deixa eu ver aqui. É milhões por galão. Milhas por galão, desculpa. Então, temos a maior milha de consumo por galão. Por aqui, a eficiente 46,6. Por exemplo, temos o máximo de cilindros, temos 8, por aí vai. Isso aqui são resumos estatísticos. Isso aqui nada mais é que já vimos nas aulas anteriores, mas serve para nós olharmos como que é nosso dataset, né? Como se comporta nosso dataset. Então, temos algumas observações aqui. Então, por exemplo, não podemos, com apenas a linha de código, ver todos os consumos, todo o resumo estatístico, né? Então, esse método retorna as seguintes informações: contagem, média, desvio padrão, e etc. Vamos ver agora algumas informações do nosso dataset, né? Então, podemos ver aqui que nossa coluna tipo, de milhas por galão é float. Temos o cilindros aí, são números inteiros, ou seja, não tem nenhum número, por exemplo, não temos cilindros na metade, não temos 8,5 cilindros em um carro só. Podemos ter a média como número com vírgula, mas não temos real um carro com meio cilindro, por exemplo, né? Então, por isso que é esse int 64. Temos esse deslocamento do float, beleza? Temos esse horsepower como objeto. Opa, aqui já temos algum ponto de atenção. O nosso potência lida como objeto. Então, a gente vai... E o que são objetos? A gente lembra lá das aulas iniciais, introdução a Python. Quando a gente vê um dataset com um objeto, ele se refere a são esse tipo de dados dentro dessa coluna é porque são strings, né? Então, provavelmente dentro dessa coluna aqui tem algumas strings que a gente vai precisar tratar para a gente poder fazer o treinamento, caso a gente queira usar o horsepower como um tipo de entrada. Então, aqui já é um ponto de atenção para a gente trabalhar aqui. E foi justamente isso que eu falei aqui embaixo. Então, por exemplo, nota que não temos dados nulos, né? Nenhum dado nulo nessa coluna. Mas por que que a gente não tem dado nulo, por exemplo? Porque nesse dataset, esse horsepower, quando não tem informação, ele é preenchido com uma interrogação. Então ele não reconhece isso nem como ele não retornou como dado nulo, porque não reconhece uma interrogação, uma string como algo nulo, mas é um dado nulo teoricamente. Então a gente precisa fazer esse tratamento. E como a gente quais tratamentos iremos fazer aqui? Então, primeiro, né, então, a gente vai ter que fazer esse tratamento em cima dessa coluna horsepower, né? E a outra coluna também que a gente vai ter que trabalhar também é o carname. Nesse caso, a gente não vai trabalhar como... A gente vai ter que excluir ela do nosso dataset de entrada. E a gente vai ter que analisar agora se a gente vai ter que eliminar essa coluna inteira, no caso do horsepower, ou tratar. Então vamos ver aqui primeiro se a gente. Vamos tirar a primeira coluna carnê. Como eu disse, o nome do carro vai ser diferente do nosso treinamento. Então vamos primeiro retirar essa coluna. Ela não vai impactar no nossa. O carro, se for um Nissan ou se for um, sei lá, um Dodge Ram, vai ser independente. Vai ser irrelevante para o nosso treinamento, né, do nosso modelo. Então vamos tratar nossos valores faltantes. Então vamos criar um filtro, né, para trazer tudo que é igual à interrogação. Então isso aqui é uma forma simples de a gente trazer todas as linhas que tem como estão preenchidas como interrogação. Então, por exemplo, vamos ver aqui, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas que tem algum tipo de dado faltante e foi preenchido com interrogação.
Aqui, então, esse código, a gente faz esse string.digit, então ele retorna todas as linhas que estão como dígitos na nossa base de dados. Então, tem aqui essas 6 linhas, e agora vamos, como podemos tratá-la da melhor forma. Se a gente ver aqui, então, nós sabemos que interrogação marca valores faltantes na base de dados. Podemos dizer que esse ponto de interrogação foi encontrado algumas vezes na coluna da potência motor, ou horsepower. Então, iremos substituir esses valores por NP_NUM, né, marcado do NumPy. Esse num, lá na aula de pandas, a gente viu como preencher nossos dados faltantes como num. Então, e que denota valores não numéricos. E por que a gente primeiro vai preencher como num? Porque assim a gente consegue utilizar outras linhas de códigos que especificamente para num. Então, se a gente fizer o tratamento direto com essas informações, o Python vai acabar que vai ignorar essa interrogação e não vai ser um tratamento efetivo. Então, eu primeiro preciso tirar essa interrogação, transformar ele num num, propriamente dito, num valor nulo, para depois fazer o tratamento. Então, aqui eu substituo a interrogação por num. Então, antigamente, o que era antes interrogação, agora tem o num. Então, a partir de agora, eu posso utilizar métodos do próprio Python para poder converter esses valores para alguma coisa. E como que eu vou converter? É, Primeiro, eu vou para verificar se saiu de objeto, aquela coluna horsepower, para número inteiro. Então, agora podemos ver aqui que o horsepower agora tem tipo de float. Então, eu sei que agora só tem números dentro dessa coluna ou valores nulos. E uma forma simples que eu posso preencher essas colunas, mais uma vez, lá da aula de Python, de pandas, eu utilizei mostrei para vocês um método igual, que eu vou preencher todos esses valores nulos com a média da própria coluna. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna total aqui, vou voltar lá no dataset, eu tenho, cadê o horsepower? Aqui. Tem todos os valores aqui, então eu vou pegar a média da coluna inteira e eu vou preenchendo cada valor num com a média dessa coluna. Com isso, matematicamente falando, quando eu preencho com as médias da coluna inteira, de não fugir muito da média atual da coluna. Então, vamos dizer, se eu tenho 10 dados e tenho uma média igual a 5, se eu preencher esses dados faltantes com a média, com essa média 5, e essa média final, depois que eu preencher, ela não vai fugir muito de 5, ela vai se manter ainda naquela região. Então, eu vou estar garantindo dessa forma uma certa característica do meu dataset. Então, eu não vou estar mudando o meu dataset. Porque, por exemplo, se eu preencher isso com outros valores quaisquer, por exemplo, se em vez de 5, nesse exemplo que eu acabei de falar, eu preencher esses valores com 10, a minha média final ia mudar. Então, quando eu preencho com a média total da coluna, eu garanto que a média ela não disperse muito do que é o original. Beleza? E aí, com isso, eu consigo mantenho a fidelidade do meu dataset. Então, eu vou estar preenchendo aqui com a média dos dados. Então, qual que é a média das colunas, né? Então, por exemplo, o Horsepower é 93,5. Então, esse 93,5 eu vou estar preenchendo agora nas colunas que estão como none. Então, já preenchi. Beleza. Aqui acabou meu tratamento. Se a gente pegasse agora, por exemplo, se data aqui, ponto .hat, a coluna 6, vamos colocar 10 aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que era a coluna que anteriormente estava. Ah, não vai pegar. Mas, por exemplo, aqui não dá para pegar aqui certinho, mas se a gente for lá na coluna 32 agora, depois, e até fica com um exercício de casa, vocês vão ver que agora ela está preenchida com 93,5, que é a média dessa coluna horsepower, beleza? Um outro tratamento que vai precisar fazer também aqui em relação à coluna origin. Por quê? Ela, originalmente, a gente pegar aqui, ela tá como 2 e 3. Esse 2 e 3, ela, por dataset só, ela se refere a 1 América, 2 Europa e 3 Ásia. Só que se a gente passar isso como parâmetro do nosso modelo, ele vai interpretar como esse 2 e 3.
como uma grandeza numérica. Então ele vai olhar assim, todas as linhas que tem no dataset, ela é mais importante do que as linhas que tem três, por exemplo. E, é, e, a, e tem dois. Todas as linhas que tem dois, ela é menos importante das linhas que tem um, só que ela é mais importante que das linhas que tem três. Só que isso não é verdade. Essa linha, né, de origem, ela não é uma categoria numérica. Então, se a gente passasse dessa forma o nosso treinamento, ele ia entender isso como algo, como um parâmetro que ele fosse utilizar para poder fazer previsão. Então, por exemplo, ia poder ocorrer que toda vez que a gente passasse informação, por exemplo, de novos modelos igual de origem, ele ia interpretar isso como algo importante e ia valorizar mais do que, por exemplo, as linhas que tem dois. Então, vamos estar substituindo aqui, né, pela. A gente está fazendo um dicionário aqui, que a gente quer substituir, no caso, a gente quer substituir tudo que é um por América, tudo que é dois por Europa e tudo que é três por Ásia. Então, a gente vai estar criando essa máscara aqui. E agora, o que antes, na origem aqui, estava um, dois e três, agora a gente tem América, Europa e Ásia. Beleza? E agora vamos fazer uma análise bivariada dos nossos dados. Então a gente já fez todo o tratamento de dados, agora vai estar olhando nosso dataset e ver possíveis correlações. Então vamos primeiro, utilizando o Seaborn, vamos ver uma matriz de dispersão do nosso dataset. Isso aqui é uma forma de entender como estão correlacionados nossos dados, nossas colunas. Então aqui, isso aqui é a mesma coisa do Headmap, né? Então, o Headmap a gente tem aquela estrutura por números, a gente vai estar na coluna principal aqui é sempre a interação da coluna com a própria coluna. Então, por exemplo, tem esse consumo de galões por milhas, e eu tenho, por exemplo, quero analisar em relação a essa coluna que é número de cilindros. Se a gente olhar graficamente aqui, o número de galões por milha, esse número de cilindros, que é a segunda coluna aqui, graficamente não demonstra nenhuma correlação. Como que eu sei disso? Porque para ter uma possível correlação, eu tinha que ter uma estrutura parecida com isso aqui. Ou seja, se a gente pegar todo o nosso dataset visualmente falando, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui numa nova tela para poder mostrar. Se eu diminuir aqui, talvez. Não ajudou muito, não. Mas, se a gente pegar aqui, isso aqui é a mesma coisa do handmap, por quê? Graficamente a gente olhar aqui, tudo que tiver mais próximo de uma linha, uma- visualmente de uma linha, são os dados que vão mais contribuir para a nossa correlação em relação ao nosso alvo. Por exemplo, a gente quer saber a melhor correlação entre consumo de galões por milho. Vamos fazer só essa linha só para ficar mais fácil a gente poder analisar. Aqui só são as correlações em relação ao consumo. Então, por exemplo, se eu tenho o número de cilindros aqui, ele não mostra uma correlação clara em relação ao consumo. Já se o deslocamento do motor, ou o horsepower, por exemplo, o peso e a aceleração, já mostra uma certa correlação. Por quê? Se a gente pegar aqui, ele parece mostrar uma certa linha de tendência dessa correlação do consumo. Não é uma linha ideal, então a gente pode ver que temos vários dados, a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Pegar os dados, a gente tem algo desse tipo aqui. Isso daqui é algo parecido com isso aqui. Então a gente pode pegar, ver como os nossos dados estão dispersos, né? Os dados estão bastante dispersos, por exemplo, tem dados aqui, temos dados aqui dessas regiões, temos dados dessa região. Só que também temos bastante dados presentes numa certa linha de tendência que está aqui. Então vamos supor que a equação da reta dessa comparação, ela fosse algo assim. Então temos dados presentes aqui, só que temos também dados que muito dispersos em relação e que acabam contribuindo para um certo parâmetro do nosso modelo. Nossa potência é a mesma coisa. A potência e o peso do carro elas mostram uma correlação melhor em relação ao consumo. Então, a gente pode ver aqui que tem uma linha mais clara de dados. O peso é a mesma coisa. Então,
tem essa linha mais, entre essa mais clara. Eu sei que não é uma linha propriamente dita, mas a gente pode ver que o agrupamento desses dados, né, essa relação peso com consumo, né, peso como variável independente e o consumo como variável dependente, tem uma certa correlação linear aqui. A aceleração é a mesma coisa, já que aqui podemos ver uma correlação positiva agora, né? Então a gente pode imaginar que o gráfico aqui, a linha, como tivesse uma linha subindo. Outro parâmetro também, o modelo, o ano do modelo do carro. E pode ver também que não tem nenhuma tipo de correlação. Então, aqui é como se fosse a coeficiente angular igual a zero, né? Então não tem nenhum tipo de relação entre correlação clara entre o ano do carro, né, o modelo do carro, com o consumo. E bom, vamos tratar também de variáveis dummies aqui. Como eu falei, né? Como da mesma forma que a gente excluiu a coluna do modelo do carro, o nome do modelo, que ela é irrelevante para o nosso treinamento, né? Que a gente só vai tratar com números, propriamente dito. Quando a gente passa na coluna de origem, temos América, Europa e Ásia, por mais que elas são strings, são dados que podem ser relevantes para o nosso consumo. Porque, por exemplo, se eu tiver um carro americano, por exemplo, um Dodge, que é aquele modelo, aquele muscle car, né, aquele carro igual do Toretto, a gente sabe que, por exemplo, esse carro é um carro que consome bastante. Só que se a gente excluir essa coluna de origem e passar a fazer o nosso treinamento, ele vai acabar pegando dados que ele vai entender que não necessariamente, ou ele vai tratar esses dados que teoricamente são americanos e vão consumir muitos, ele vai tratar como algo padrão. Então, por isso que, por exemplo, tem esse tipo de dispersões de dados aqui. Como tem, por exemplo, três tipos de modelos, né? Europeus, americanos e americanos, asiáticos, desculpa, acaba que por isso que tem essa grande dispersão de dados, porque provavelmente eu tenho um certo grupo aqui que diz respeito só a carros americanos, eu tenho um certo grupo aqui que se diz respeito somente a carros europeus, e um certo grupo que só se diz respeito a carros asiáticos. E isso gera certos padrões em cima desses dados. Então, se eu tenho para carros asiáticos, eu tenho um certo padrão de consumo, para carros americanos e europeus da mesma forma, então eu preciso que o meu código, o meu modelo entenda isso. Só que ele não vai entender se eu passar isso como simplesmente americano, europeu e asiático, como uma string. Como que eu faço isso? Eu utilizo essa metodologia dummy. O que é o dummy? O dummy eu vou utilizar um método que eu vou transformar esse, essa característica, ser americano, ser europeu e ser asiático, como um parâmetro numérico. E como que eu faço isso? Tudo que ele vai dividir agora essa coluna origem em três colunas. E as colunas são asiático, europeu e americano. Nesse caso aqui só tem asiático e europeu por quê? Toda vez que um carro for europeu, vamos colocar aqui no texto. Toda vez que um carro for, por exemplo, europeu, 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 por que que eu dividi em três colunas? É, ele vai ser um ou true para ser europeu, ele não vai ser americano, por isso zero ou false, e também não vai ser asiático. Essa aqui é a característica supondo que a primeira coluna seja, vamos seguir aqui tá aqui no coisa. Primeiro, então ele não vai ser asiático, então é zero. Ele vai ser europeu, então true igual a 1, e não vai ser americano, que seria a terceira coluna. Os carros americanos, como vai ser a característica dele em relação às três colunas? Ele não vai ser asiático, então vai ser false ou zero. Ele não vai ser europeu também, então por isso que é zero também. Mas ele vai ser americano. E os carros asiáticos, como vai ser a característica? Ele vai ser true, porque ele é asiático, ele não vai ser europeu e também não vai ser americano. Então, isso são dummies, né? Então, a gente utiliza essa
esse método aqui, esse cat dummies, que ele vai transformar a minha coluna origens, eu passei a minha coluna origens e se transformou em mais três colunas, desculpa, transformou mais três colunas que vai ter essa característica aqui. Deixa eu só colocar, opa, deixa eu ver aqui. Então, vai ter esses dummies, ele vai ter essas características aqui, justamente aqui na coluna. E por que que eu excluí, por exemplo, a coluna a americana aqui? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, essa primeira linha aqui, eu tenho false para a Ásia, eu tenho false para a Europa, consequentemente o carro é americano. Se eu tenho false na primeira coluna, aqui para a Ásia, eu tenho true para a segunda coluna, então consequentemente o carro vai ser europeu, por causa dessa característica aqui, ó, 0, 1, 0. Se eu tenho true para a primeira coluna, zero para a segunda e zero para a terceira, consequentemente ele vai ser americano, ou só se ele for 1, 0, 0, se ele for 1, 0, porque consequentemente somente os carros asiáticos terão essa característica. Então eu posso, como são três colunas, eu posso incluir uma só que, sabendo que duas, por exemplo, são false, a terceira consequentemente vai ser true. Se a primeira for true, consequentemente as duas vão ser false. Se a primeira for false, a primeira e a segunda true, consequentemente a terceira é false também. Beleza? Ah, se eu tivesse só, por exemplo, masculino e feminino, eu posso utilizar uma coluna só. Por quê? Se ele não for masculino, ele vai ser feminino. Então, posso manter só um dummy para coluna feminino, por exemplo. Porque se não for zero nessa coluna, a linha, né, for zero na característica sexo, por exemplo, gênero, e consequentemente vai ser masculino. Beleza? Então, essa que é a estrutura do dummy. E agora vamos partir propriamente dito para o nosso treinamento, né? Bom, já são 6h10, né, aqui no meu relógio. Vou fazer o seguinte, antes de entrar em treinamento, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, pode ser? E aí a gente segue a partir do treinamento, beleza? Deixa eu passar a gravação aqui.